Obrigado, pastor Arilton. Bom dia, querido amigo, querida amiga. Eu sou o pastor Rafael Monsan. Eu sou pastor do distrito de Aririú, na Palhoça, onde engloba algumas outras cidades, subindo a serra aqui pela 282. Amigos, você que já enviou o seu pedido de oração, seu agradecimento, nas nossas redes sociais do Encontro com a Vida, você pode fazer ali a sua solicitação. Eu vou ter a alegria de poder estar orando com você durante toda essa semana. Então, você que está nos assistindo pelo YouTube, você que está assistindo diretamente da sua TV aberta no SBT, desde as 5, cedinho, buscando esse encontro com Deus, eu vou estar com vocês então até sexta-feira. E aqui chegou para nós alguns pedidos. E eu gostaria de fazer aqui o primeiro, ou relatar aqui o primeiro, que vem da dona Eva Azevedo. Olha, a dona Eva diz: olá, queridos pastores, eu quero agradecer muito ao meu Deus pelo milagre que Ele operou ontem na vida da minha família. Ele é magnífico, muito obrigado. Dona Eva, com certeza esse Deus é magnífico, Ele é maravilhoso. É Ele quem nos cuida, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem providencia tudo aquilo que nós precisamos ou necessitamos. Às vezes, sem pedir para Ele, Ele já nos concede. Mas tenha certeza que quando, como filhos dEle, nós colocamos nossas necessidades diante do altar, com certeza Ele vai fazer com muito amor e muito carinho. Outra pessoa aqui, a dona Vânia. Eu tenho agradecimento a Deus nesse ano, por Deus ter me ajudado a finalizar meu curso em massoterapia. Parabéns, viu, dona Vânia? E olha, eu quero que o Senhor continue me ajudando a desenvolver o meu trabalho. Também peço oração pela minha família, meu esposo que é muçulmano, que ainda não conhece a Jesus, como eu conheço. Então eu peço por sua libertação e entrega. Almejo ver toda a minha família no céu. Amém, dona Vânia. Todos nós queremos pessoas que nós amamos, pessoas que nós temos um carinho, que as pessoas também estejam conosco por toda a eternidade, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muito louvável o seu pedido. Temos também pedido do Cleison. Eu peço oração em prol de toda a minha família. Oração nobre, Cleison. A família é a base da sociedade e a família foi instituída por Deus. Com certeza Ele deseja que a sua família seja feliz. E muito mais você ainda, meu querido, pedindo essa oração por eles, viu? Nós temos também aqui o pedido da Noeli. A Noeli diz: olha, eu queria oração pelos meus filhos, pois eles brigam muito. O nome deles é Giovanni, Diego e Alana. Também peço pelo meu marido Adriano Medeiros. Olha aí, Giovanni, Diego e Alana, vão se comportar um pouquinho mais. A mãe está preocupada com vocês, meus amigos. Vamos aí se comportar para honrar o pai e mãe. Sabe que o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias aqui na terra. Esse mandamento fez com que este Filho de Deus estivesse aqui hoje. Então, sendo obediente ao meu pai e minha mãe, numa sexta-feira, eu deixei de ir em lugares que não agradavam a Deus e voltei para casa cedo para ir na igreja no sábado, no outro dia de manhã. E sabe que no outro dia, eu ouvi de um vizinho meu: você viu o que aconteceu com os amigos, com os meninos ontem à noite? E eu perguntei: não, o que houve? E ali 3 amigos meus foram esfaqueados, e estavam num lugar que não era um lugar que agrada a Deus, era um ensaio de carnaval e infelizmente 2 deles vieram a falecer. E eu pensei, eu fui mais cedo para casa para poder honrar a minha mãe, ir na igreja no outro dia e deixar ela feliz. E olha só, Deus me livrou. Então, honrar pai e mãe é ser obedientes a eles, é buscar agradá-los, trazer ali momentos com que faz que a família viva feliz. Nós temos outro pedido aqui também. A Yolanda Siríaco. Ela diz: bom dia, eu peço a misericórdia de Deus para mim e toda a minha família, de que Deus nos encontre para o seu reino e nos proteja contra a ação do inimigo. Então, dona Yolanda, também seu pedido é muito nobre, A gente precisa andar sobre as asas do nosso onipotente Deus, para que Ele nos proteja, nos dirija e envie os seus santos anjos para estar ali conosco. Você já tem o seu anjo, minha querida, mas tenha certeza que Deus também deseja ser atuante na sua vida, se assim você o permitir. E, queridos, eu tenho um verso bíblico muito especial. Sempre que eu faço uma visita em um hospital ou que nós vamos encontrar uma pessoa adoentada, este versículo é o que nos dá força. Você sabe que uma pessoa que é otimista, perseverante, uma pessoa motivada, essa pessoa consegue produzir mais anticorpos para lidar com as doenças. E essas pessoas elas saem muito mais rápido ali de uma situação de uma gripe, um resfriado ou alguma outra doença, do que outras pessoas que estão ali pessimistas, cabisbaixos, tristes. Então é importante que nós motivemos as pessoas a enfrentar as doenças. E olha só o que esse texto que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 14 diz: o espírito sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar?
Tem uma tradução da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que na Bíblia diz assim, olha, a vontade de viver traz vida para quem está doente, mas para quem desistir, não há mais esperança. Isso está dizendo para nós o quê? Que nós temos que ter vontade de viver, vontade de vencer, de ser mais dependentes de Deus, acreditar, confiar através da fé de que Ele pode fazer aquele milagre que nós não podemos fazer. E neste momento, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Se você está dirigindo, não fecha. Fica ligadinho aqui. Ó, ouve que nós vamos estar orando por você, pela sua família e principalmente pelos pedidos dessa semana. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor amado, por todo o cuidado, amor, carinho e pela Tua graça e misericórdia que tem por cada um de nós. Os Teus filhos aqui enviaram alguns pedidos, agradecimentos sobre situações que enfrentam na sua vida, no seu dia a dia, pedindo a Tua intervenção, seja no seu lar, seja no seu trabalho, seja na sua vida amorosa, profissional ou até mesmo espiritual. Que o Senhor cuide das necessidades de cada um deles. E também ao nosso ouvinte, com certeza está aqui ainda ouvindo este programa, é porque tem uma necessidade, porque tem um desejo no seu coração. E eu te peço, Pai, ouça a voz do coração desse teu filho. Que ele possa, Senhor Deus, ser edificado, exaltado para a tua honra e tua glória. Que o Senhor ajude, Pai, que todas as situações, todos os problemas dele sejam solucionados pelo teu poder e poder do teu Santo Espírito. Nos dê, Senhor Deus, um bom dia na tua companhia e a companhia também dos teus santos anjos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Retornamos para esse momento especial. Você já teve aí um momento de louvor, teve um momento de oração. Nós tivemos também um momento para aprendermos um pouquinho mais sobre como cuidar da nossa saúde. Mas agora chegou esse momento onde nós paramos para refletirmos sobre a palavra de Deus. Então para um pouquinho aí, se você tem condições, pega a sua Bíblia, não sei onde você está, se você está na sua casa, mas para um pouquinho agora para que você possa meditar na palavra de Deus junto conosco, onde nós temos estudado aqui a palavra de Deus e nós chamamos esse momento que nós temos aqui dos nossos momentos eternos, onde nós pensamos na eternidade. Quando nós vamos em Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes, você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, Eclesiastes capítulo 3, o verso 11, olha que interessante o que diz. Se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, o verso 11. Olha o que diz, Eclesiastes capítulo 3, verso 11. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Então Deus colocou no nosso coração a eternidade e nós precisamos estudar a palavra de Deus para compreender um pouquinho daquilo que Ele nos revelou. Nós não vamos conhecer tudo de Deus, mas aqui nós tiramos esse momento para nós estudarmos um pouquinho sobre as coisas eternas. E se você for em Colossenses, olha que interessante o que diz Colossenses, capítulo 3, o verso 11 também. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, verso 1, Colossenses, capítulo 3, verso 1. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, verso 1, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. E o verso 2, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. É por isso que nós temos esses momentos eternos, para nós pensarmos nas coisas do alto, não nas coisas inúteis e passageiras aqui deste mundo. Por isso eu convido você nesse momento para nós orarmos, para entendermos as coisas eternas, as coisas lá do alto, não as coisas aqui deste mundo. Então, feche seus olhos neste momento para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo da palavra de Deus. Oremos. Pai querido, nós estamos agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã para ouvirmos a Tua voz e pensarmos nas coisas da eternidade, nas coisas lá do alto. Então abra nossa mente, abra o nosso coração para que possamos entender e compreender a Tua vontade nesta manhã. Então te pedimos essas bênçãos, nos méritos de Cristo Jesus rogamos. Amém e amém.
Então, seja bem-vindo a esse momento especial do estudo da Palavra de Deus, os nossos momentos eternos. Interessante, hoje é dia 10 de março. No dia 10 de março de 1957, nasceu Osama Bin Laden. Mas por que eu estou mostrando aqui Osama Bin Laden, um terrorista? E se você não conhece a história, Osama Bin Laden, ele foi líder da Al-Qaeda. Ele nasceu numa família próspera e ele foi educado, mas ele foi líder dessa organização terrorista e ele é responsável por idealizar e promover vários ataques terroristas, tanto na Europa e principalmente nos Estados Unidos, quando caiu ali as torres gêmeas do World Trade Center lá nos Estados Unidos. E depois de 2001, ele se tornou o alvo número 1 do FBI, principalmente dos Estados Unidos, contra a guerra ao terror. E ele foi caçado durante quase 10 anos, ele foi caçado. Os Estados Unidos, todo o seu exército, o FBI, uma força-tarefa de outros países, procurando Osama Bin Laden. E ele estava fugindo entre cavernas, montanhas, casas, e ele vivia fugindo. Mas o exército, em 2 de maio de 2011, encontrou Osama Bin Laden numa casa com a sua família, e o exército entrou à noite para prender Osama Bin Laden, mas nesse momento acabou matando Osama Bin Laden. E olha que interessante essa citação de uma das pessoas, um dos guardas que participaram desse momento. Ele diz o seguinte: segundo os guardas que participaram da operação, parecia que o homem mais procurado do mundo, de alguma forma, se sentia aliviado por ter sido finalmente encontrado. Ele poderia, mas simplesmente não reagiu. Parecia que ele estava aliviado de ter sido encontrado. Parecia que ele não queria mais fugir, porque ele poderia ter reagido, mas não reagiu. E o tema desta manhã é sobre fugir de Deus. Eu usei aqui o exemplo de Osama Bin Laden, que fugiu durante 10 anos, e com certeza, nós não temos como afirmar, mas com certeza ele estava agoniado porque ele não reagiu. Era como se ele tivesse aliviado ter sido encontrado, porque quando uma pessoa foge de alguém, ela tem medo dessa pessoa. E quando você tem medo, você fica inseguro, com medo de ser capturado, e no caso de Osama Bin Laden, com medo do exército, dos soldados capturarem ele. Mas no Salmo 139, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. No Salmo 139, o verso 7, você conhece esse texto, mas eu queria ler aqui para você no Salmo 139, o verso 7. Mas veja o verso 1, diz assim: o Senhor, ó Senhor, tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim e grande demais para eu compreender. Veja, o salmista está mostrando que Deus conhece tudo, a sua onisciência e a sua onipresença. Mas no verso 7, ele mostra e destaca que é impossível escapar de Deus ou fugir de Deus. E diz assim: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me susterá, me sustentará. Veja, queridos, o salmista mostra que não podemos fugir de Deus.
Ele destaca essa posição do Senhor na horizontal, de cima a baixo, não tem como fugir, de alto a baixo, do céu e do inferno, ou do céu e da sepultura, mas ele destaca também esse aspecto vertical, do poente ao nascente, ou nascente ao poente, ou do amanhecer até o fim do oceano, não tem lugar onde você possa fugir de Deus. E nesta manhã eu queria destacar isso para você. Não tem como fugir de Deus, e o salmista foi muito claro. Não tem como você fugir de Deus. E Deus é um ser que está, de alguma forma, perseguindo os seus filhos. Mas você vai perceber que não de uma forma ruim, mas de uma forma, em um aspecto muito bom. E olha o que diz esse texto: por mais que uma pessoa tente e até mesmo consiga por algum tempo fugir de alguém ou de alguma situação, a sensação de que a qualquer momento você será apanhado é capaz de atormentar e mesmo tornar a vida de uma pessoa um verdadeiro inferno. A paz desaparece e uma sensação de contínua insegurança toma conta da vida. E assim mesmo, não tem como fugir de Deus e não tem como fugir das pessoas, não tem como fugir de situações, porque isso de alguma forma vai agoniar você, vai deixar você bem agoniado, numa expectativa ou mesmo com medo. É por isso que a impossibilidade de fugir de Deus está revelada na sua palavra, e a Bíblia revela que acima de todos, de certa forma, Deus é o maior perseguidor de todos os tempos. E eu vou explicar isso. Veja no Salmo, no verso 10, diz: mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me susterá. Então, essa perseguição é para estar diante da sua presença, estar ao seu lado, te guiando, te sustentando, te apoiando e de alguma forma te direcionando. Não há uma perseguição para fazer algo ruim para você de maneira nenhuma. Deus quer te perseguir, por isso que Ele não tem como fugir dele, Ele quer estar ao seu lado para te conduzir, para te guiar. E eu já aproveito aqui, abrir um parêntese para você. Será que eu estou falando nesta manhã para alguém que está tentando fugir de Deus? Ou tem fugido de Deus? Então coloque na sua mente claramente na sua mente, para ficar clara, ou para ficar claro na sua mente, que não tem como fugir de Deus. Não tem. Em nenhum lugar você pode fugir de Deus. Mesmo nas trevas, o salmista diz que não podemos fugir. Ele diz assim no verso 11: eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso esconder de ti. Então não tem como se esconder de Deus, mesmo diante da escuridão. Não fuja de Deus, porque Deus vai te encontrar. Em algum momento, Deus vai te encontrar, saiba disso. No livro O Maior Discurso de Cristo, na página 89, diz assim: Deus está presente em toda parte. Não podemos fugir de sua presença. Podemos desobedecer-lhe, podemos negar-lhe, mas não podemos colocá-lo fora de nós, nem de nós mesmos, fora dele. Então não tem como fugir de Deus. Lembre-se e grave isso no seu coração. A Bíblia nos apresenta diversos exemplos de pessoas que tentaram fugir de Deus. Se você for lá no início, em Gênesis, vamos no capítulo 3, o verso 8, olha o que diz: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Adão e Eva, eles pecaram e a reação deles nesse primeiro momento foi se esconder, fugir da presença de Deus. Em muitos aspectos, a humanidade tem fugido de Deus devido ao pecado. Talvez você pecou e você tenha tentado fugir e se esconder de Deus, como aconteceu com Adão e Eva. Mas Deus chega no jardim e no verso 9 diz assim: então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está?
Onde você está? Ele pergunta, você está tentando fugir, mas você está na onde? Onde você está? Perceba que Deus toma iniciativa para procurar Adão e Eva, para saber o que estava acontecendo com Adão e Eva. Se você olhar também, Caim, ele pecou e fugiu de Deus, e fugiu também de Deus. Mas eu queria destacar um outro exemplo, o exemplo de Elias. Se você for em 1 Reis, capítulo 19, o verso 3, olha, 1 Reis, capítulo 19, o verso 3, olha o que diz. Você conhece a história de Elias? Elias, ele é aquele que lá no Monte Carmelo orou e caiu fogo do céu. Do outro lado estavam os 850 profetas de Baal, Astarote e Azerá. Eles oraram e nada aconteceu. E aí Elias orou e caiu fogo do céu. E aqui, logo depois desse incidente de ter caído fogo do céu, Elias, ele teve medo. E o verso 3 diz assim, Elias teve medo. E sabe o que ele fez? E fugiu para salvar a sua vida. Será que você já teve também no lugar de Elias? Com medo de algo, de alguém ou de alguma situação? Ou com medo das consequências do seu pecado ou de algo errado que você fez? Você teve medo e você fugiu da presença de Deus. Ah, queridos, não há segurança longe de Deus. Só há certeza, salvação, esperança perto de Deus. Longe de Deus, a morte, destruição, insegurança, infelicidade. Somente ao lado de Deus nós podemos ter a felicidade, a segurança e a certeza e a esperança de que Ele está sempre ao nosso lado. Mas Elias, ele ficou com medo e fugiu de Deus. E olha o que Deus fez. Eu acho isso extraordinário. Se você for no verso 5, então ele se deitou debaixo do pé de zimbro e dormiu, porque Elias pediu para si a morte. Ele falou, já basta, e pediu para si a morte. Ele estava num momento de depressão profunda, a ponto de pedir para que ele morresse. Mas, neste momento, enquanto dormia, no verso 5 diz, um anjo tocou e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou novamente. E o anjo do Senhor voltou. Olha que interessante. Elias estava fugindo de Deus, longe da presença de Deus, com medo, mas o Senhor envia o anjo que toca a vida dele, acorda ele, mas ele torna a dormir e o anjo vem de novo tentando acordá-lo, mas ele torna a dormir e ele foge. Agora ele vai para uma caverna, no verso 9, ali encontrou uma caverna onde passou a noite. E aí, lá na caverna, o verso 9 diz assim, então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Perceba, ele tentando fugir de Deus e Deus tentando ou tomando a iniciativa de tocar a vida dele com um anjo e ele vem pessoalmente ali tocar a vida de Elias. Será que eu estou falando para alguém que talvez fugiu de Deus como Elias e entrou dentro de uma caverna achando que pode se esconder de Deus? O Senhor envia os anjos para te tocar, para te acordar, para mexer com você. E não adianta, de repente ele envia o anjo de novo, e se não adiantar, ele vai pessoalmente e ele pergunta, o que você está fazendo aqui, João? O que você está fazendo aqui, Maria? O que você está fazendo aqui, Teresa? Sai desse buraco. Aqui não é o seu lugar, esse aí não é o seu lugar. Sai para fora, vem diante da minha presença, ele diz para Elias. Ah, queridos, nesta manhã ele diz para você, sai desse buraco, sai dessa caverna, talvez a caverna da depressão, talvez a caverna do rancor, talvez a caverna do desespero. Eu não sei qual caverna você entrou, mas nessa manhã o Senhor se coloca diante de você e diz assim, sai dessa caverna. O que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Eu não te criei para você viver nessa caverna. Eu te criei para você estar diante da minha presença. Saia dessa caverna, saia desse lugar, porque não tem como fugir. Não tem como fugir de Deus. Não tem.
Mas existem outros exemplos de personagens bíblicos que fugiram. Eu já falei aí de Caim, já falei aí de Adão e Eva, mas Jonas também tentou fugir. Jonas tentou fugir de sua missão profética, embarcando em um navio para Tarsis, mas Deus o alcançou em meio a uma tempestade. Jonas estava fugindo da missão de Deus. Ele foi comissionado por Deus para uma determinada missão, mas ele fugiu da missão que o Senhor concedeu a ele. Então Jonas também é um exemplo. Ele fugiu de Deus, fugiu da sua missão. Se você for lá no livro de Jonas, capítulo 1, diz assim: Jonas se aprontou, verso 3, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. E ele fugiu da sua missão. E cuidado, talvez eu esteja falando para você que está fugindo da missão, você recebeu uma comissão de Deus, uma missão de Deus, e você não está cumprindo a sua missão. Talvez alguém que já foi líder da igreja, já liderou jovens aí na sua igreja, já recebeu uma missão de Deus, mas devido às circunstâncias da vida, está fugindo de Deus, está fugindo da sua missão. Volte para a missão que o Senhor te concedeu, porque Jonas não conseguiu fugir da presença de Deus. Ele tentou, mas não há como fugir da presença de Deus. E Deus alcançou Jonas em meio a uma tempestade. Eu citei Caim também, após assassinar seu irmão Abel, ele fugiu da presença do Senhor, mas carregou consigo a marca de seu pecado. E o povo de Israel no deserto, após a saída do Egito, eles murmuraram, se rebelaram contra Deus, desejando voltar à escravidão. Como eu iniciei falando de Osama Bin Laden, a história de Osama Bin Laden nos ensina que por mais que tentemos, não podemos fugir de Deus. Ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Podemos tentar ignorá-lo, rejeitá-lo, mas ele continua nos amando e nos buscando. Então, essa perseguição a você não é para te trazer dano ou mal, é porque ele te ama, ele quer estar diante da sua presença. Eu queria ler 2 textos para você e olha o que diz no livro Caminho a Cristo, página 28, diz assim: os que fogem de Deus pensam encontrar felicidade longe dele, mas na realidade se afastam da única fonte de verdadeira paz e alegria. Alguns fogem de Deus pensando que vão encontrar alegria, felicidade, paz, mas não há alegria, felicidade e não há paz. Não há paz longe de Deus. Só há insegurança e infelicidade. Então, lembre-se, não tente fugir de Deus. Ele o ama e deseja ter um relacionamento com você. Entregue sua vida a Ele e encontre a verdadeira paz e liberdade. Não fuja de Deus ou não tente fugir de Deus. Se você tem passado a sua vida fugindo de Deus, chegou o momento de deixar Ele te encontrar. De alguma forma, ir até a presença de Deus. Ao contrário, não fugir, mas ir diante da presença de Deus. É por isso que eu quero fazer um apelo ao seu coração nesta manhã. Olha o que diz Isaías, capítulo 55, o verso 6. Não pode fugir de Deus, não tem como fugir de Deus. E olha que o Isaías diz, ele diz assim: busque o Senhor. Você está tentando fugir de Deus e alguns estão tentando fugir de Deus, mas o desafio ou a mensagem de Deus para nós, para mim, para você, através de Isaías, é busque a Deus. Não é você fugir de Deus. Ah, mas pastor, eu pequei. Vai buscar a Deus. Ah, mas eu errei. Vai buscar a Deus. Ah, mas eu não quero cumprir a missão. Vai buscar a Deus. A mensagem de Deus é: busque o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto Ele está perto. Então, hoje é o momento de buscar ao Senhor.
enquanto se pode achá-lo. Esse é o momento em que Ele está perto de você. Busque a Ele, não fuja. Não tem como fugir de Deus. Quer você, nesta manhã, dizer: eu quero buscar a Deus. Eu quero encontrar com o Senhor Jesus. Eu quero ter um encontro, eu quero parar de fugir de Deus. Eu quero encontrar com Ele, eu quero buscar a Ele. Eu quero estar diante da sua presença. Amém pela sua entrega, pela sua vida, pela sua decisão. Deus seja louvado. Não tem como fugir de Deus. Então busque Ele, esteja na presença dEle. Deus seja louvado pela tua vida, pela tua entrega. E eu convido você para nós orarmos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa decisão especial. Nós entendemos que não podemos fugir do Senhor. O Senhor está diante de nós, presente ao nosso lado. Então que possamos buscá-lo cada vez mais. Buscar estar diante do Senhor, entregando a nossa vida constantemente. Então abençoe cada decisão. Te pedimos essas bênçãos. Por Jesus rogamos. Amém e amém. Que Deus abençoe, você tenha um bom dia e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.